para receber um pouco da porção do Senhor nessa noite? Aleluia! Então, abra comigo a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia! Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações como Ele falou ao meu coração, irmãos. Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Há uma porção poderosa da parte do Senhor para as nossas vidas. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Das cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Feche seus olhos, em nome de Jesus, se você puder. Em nome de Jesus, vamos orar. Peça ao Senhor que fale com você nessa noite, através da palavra. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus, para honrá-lo, para exaltá-lo e para aprendermos dele. E que nesta noite o Espírito Santo possa usar a minha vida como um instrumento profético para alcançar vidas. Aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças por tua palavra. Te damos graças porque o Senhor é um Pai bom. O Senhor conhece os nossos corações. Te damos graças porque o Senhor está aqui nessa noite através do Espírito Santo. Pai, porque o Senhor nos reuniu com propósito. O Senhor não nos reuniu aqui, ó Senhor, para um show. O Senhor não nos reuniu aqui para um entretenimento. Mas o Senhor nos reuniu aqui para edificar a nossa vida espiritual. Para que nós possamos aprender mais do Senhor. Crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer. Santo, nós contamos com o Senhor, não temos nada em nós, sabemos que tudo vem do Senhor. Declaramos este lugar selado pelo sangue do Cordeiro, declaramos em nome de Jesus cortado e quebrado de prata, de feiticeiro, de demônio, de satanista, em nome de Jesus, proibido de agir em nosso meio. Em nome de Jesus, e declaramos a atmosfera dos céus, tomando conta da nossa alma, do nosso homem interior, tomando conta de todo esse ambiente espiritual, a atmosfera do céu trazendo renovo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo mudanças. Quem determina as nossas vidas é o Senhor, é o Espírito Santo. Aleluia, e nós nos submetemos ao Senhor nessa noite. Obrigada, Pai. Faz aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Diga assim comigo. Eu tenho Jesus como Senhor absoluto da minha vida. E a minha mente está cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu sou filha de Deus. Fui justificado por Deus em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia, tomar assento. Glória, 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 glória. Amados, eu quero falar nessa noite sobre tomando decisões corretas para um socorro imediato. Amém?
tomando decisões corretas para um socorro imediato. Dias nós temos à nossa frente decisões, não é assim? Todos os dias temos desafios e precisamos tomar decisões. Mas como filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, manter a nossa comunhão com o Senhor, a fim de que as nossas decisões sejam corretas. Existem dias em nossas vidas e existem situações, irmãos, que nós precisamos tomar determinadas decisões, e essas decisões, elas vão determinar o nosso futuro, e decisões que são urgentes. A circunstância, a luta, a emergência que muitas vezes se impõe em nossa caminhada. Amém? Então nós vamos ver aqui Josafá, os passos que ele tomou para que ele pudesse discernir e fazer que o levasse à vitória em uma situação de emergência. Amém? Então nós sabemos, irmãos, que Josafá significa o Senhor julgou. O nome dele significa o Senhor julgou. Josafá, ele começou a reinar cedo e logo no início da sua jornada como rei, ele tomou algumas decisões corretas, sábias, mencionadas aqui no capítulo 17, no versículo 3, alguns feitos de Josafá. Aqui diz, no versículo 3, o Senhor foi com Josafá porque andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Uma chave poderosa e uma chave que Deus aprova na vida de todo crente. A palavra de Deus diz que ele os caminhos do Senhor e ele não foi idólatra. Aleluia. Ele não foi idólatra. Se existe algo que Deus abomina, é a idolatria. Deus, ele é soberano, ele é o único Deus. O Deus único e verdadeiro, eterno, criador do céu e da terra. E ele não divide a glória dele com ninguém. Então, é algo aqui que Deus aprovou e deixou registrado. E por isso, irmãos, no versículo 5 diz algo tremendo. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Foi com Josafá. Ele abominou a idolatria. A Bíblia diz, nós lemos aqui, você vai conferir depois, que ele destruiu os postes ídolos, que ele destruiu os altares de idolatria que havia. E ele restaurou a adoração ao Deus único e verdadeiro. Aí nós encontramos lá no capítulo 19, ele fez algo também tremendo e que mereceu o reconhecimento de Deus e está na palavra. Diz assim, também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e os sacerdotes e os cabeças das famílias em Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo, andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Fez aqui, irmãos, ele estabeleceu tribunais para que as causas do povo de Deus fossem julgadas. E ele levantou levitas, ele levantou sacerdotes, ele levantou pessoas e ordenou que as pessoas temessem a Deus,
e levantou pessoas que tinham o coração íntegro, o coração reto. Mostra, irmãos, a responsabilidade de um líder. Todo líder, para ser líder, ele precisa ser responsável. E a Josafá aqui mostra a responsabilidade dele de cobrir aquele povo, proteger aquele povo, de ensinar aquele povo, de mostrar para aquele povo o que era errado. Ora, essa mesma responsabilidade todos nós temos. E aí tem algo tremendo que eu quero compartilhar aqui, especialmente para os homens, para os sacerdotes. Pesa a responsabilidade de guardar e proteger a sua casa. É só para o homem? Não, a mulher também. Mas Deus deu para o homem essa responsabilidade. Amém? A mulher, ela tem as responsabilidades dela. A mulher, a Bíblia diz que Deus fez uma ajudadora idônea. Deus não fez uma tribulosa, uma rixosa, mas levantou alguém feito da própria pessoa para que ajudasse. Amém? Mas pesa a responsabilidade na vida do homem para proteger, para guardar, para ensinar. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Josafá, ele tinha de decisão quando ele recebe essa notícia que nós lemos aqui no capítulo 20. Começa ele fazendo bem, Deus aprovando, Deus mostrando na palavra, bom. Mas a Bíblia mostra também, você lê lá no capítulo 18, acho que foi 18, sim, que ele errou em algo. Ele fez uma aliança com Acabe. E Deus não aprovou, porque a Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas. E os irmãos conhecem bem a história de Acabe. Ele fez uma aliança. Ele foi advertido pelo profeta sobre essa aliança indevida para a guerra. E Acabe morreu e eles perderam ali. O julgamento foi imediato. Vamos aqui, irmãos, no Antigo Testamento, Acabe trazia o juízo imediatamente. Os irmãos lembram da história de quando houve uma rebelião contra Moisés? Datã e Abirão, Deus julgou imediatamente, e muitos outros casos, nós vemos, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão, ele desobedeceu aos pais, ele desonrou seus pais, ele desobedeceu a palavra, ele desonrou a palavra. E a Bíblia diz que ele ficou brincando com o pecado. A palavra de Deus diz que ele não podia fazer aliança com os filisteus. E ele era mulherengo e ficou com gracinha com aquelas mulheres que Deus proibiu. Exatamente igual a muitos homens que ficam nos seus locais de trabalho com gracinha, com a secretária, com a coleguinha de trabalho, dando carona, conversando, levando para almoçar. Começo da queda. Ficou quieto. Não tem glória não, irmãos? Você pode dar glória, porque quando Deus traz algo, é para libertação. Todo dia, Deus está aqui, irmãos. Não perca nada, não deixe ninguém conversar com você. Receba tudo que Deus está trazendo. Certo dia, eu estava aqui na igreja pregando, e Deus trouxe um parêntese, igual esse que ele trouxe agora.
porque o que eu estou falando não estava aqui. Mas Deus trouxe um parêntese. E eu disse exatamente isso. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Não é só para homem, não é para mulher também. Você que está no seu trabalho, com gracinha, com conversinha, suas intimidades, ouvindo intimidade, trocando mensagem, foto, escondendo. Deus está vendo. E eu disse aqui, olha, presta atenção, porque a palavra, eu lembro que eu vim para esse lugar aqui, e eu disse, a palavra que Deus está me dando é que você vai perder tudo. Porque a Bíblia diz, em Provérbios, que a prostituta, a leviana, a adúltera, ele perde tudo. De tudo. Você já viu pessoas que fizeram isso e na velhice perderam tudo? Esse é o caminho que a palavra de Deus diz. O que aconteceu? Naquele dia, Deus estava falando comigo. Eu falei, irmãos, eu vou abrir um parêntese. E eu ainda disse assim, eu quero sair desse assunto, mas eu continuei. Queridos, para a glória de Deus, passados 15 dias, a pessoa que estava naquele dia aqui na igreja, entrou num culto de quarta-feira, e eu estava ali na porta. E a pessoa disse assim para mim, pastora, eu posso falar um minuto com você? Eu falei, pode. Abri a porta, aquela porta tem vidro e tinha gente aqui, eu não atendo irmãos sozinha. Pessoa, preciso me resguardar. Amém? Tem ensinado isso para os pastores. E o irmão entrou, a pessoa que estava aqui na igreja naquele dia, e disse assim para mim, vê se ora por mim. E eu falei assim, o que foi, irmão? É para orar pelo quê? Ora porque aquele dia que a senhora estava falando, eu já estava quase caindo. E naquele dia eu vi Deus usando a sua vida. E Deus falou comigo que se eu continuasse com aquela amizade, eu ia perder tudo, eu ia ser destruído. Deus abriu os meus olhos, pastora, naquele dia foi um encantamento. Ora por mim. E essa pessoa tem o dom de visão. Eu sabia que a pessoa tinha o dom de visão, visão aberta. E a pessoa caiu de joelho no chão, coloquei a mão na cabeça, orei, repreendi o mal. Ele viu saindo de dentro dele uma sombra negra. Quem nos leva ao pecado é Satanás. Eu vou falar claramente com todas as letras, porque hoje, da forma como o inimigo está agindo, está tudo muito claro. As pessoas estão filmando, as pessoas estão falando, as pessoas estão se levantando contra a família, as pessoas estão querendo destruir as famílias. De nada. Então nós não podemos nessa guerra ficar tampando, ficar floreando. A situação é essa, é o diabo. Que tenta levar as pessoas para a destruição, para destruir os lares. E muitas vezes você está pensando que você está evangelizando aquela pessoa. Que mulher evangeliza mulher. Homem evangeliza homem. Pessoas, mulheres que só querem evangelizar homem. Chama um irmão para evangelizar. Posso entregar uma Bíblia, eu não posso entregar um folheto? Pode. Mas vai ficar para cima e para baixo com essa pessoa. A gente já sabe, irmãos, qual é o final da história. Pastora, isso é maldade, não sei o quê. Não é não, irmãos. É experiência. São anos e anos aconselhando pessoas. De 20 anos que nós aconselhamos casais, que nós aconselhamos mulheres, e nós sabemos qual é o caminho. Começa com amizadezinha. Corta, porque hoje Deus está falando.
Corta. Corta. É para cortar pela raiz. É para cortar pela raiz, porque se você não cortar, Deus vai te arrancar daquele lugar. Achuri andarai. Deus vai te arrancar. Porque é melhor você estar fora desempregado e com a sua família cuidada, ser destruído e ficar com o emprego. Eita, Jesus. No dia que eu falei aqui em relação a esse testemunho, foi, mas a palavra tinha um endereço. Deus nunca joga a palavra de qualquer jeito, não. Bem, para as irmãs, Deus está trazendo algo aqui. Irmãs, ciumeira. Fica tudo arrumando uma mulher para o marido. Tem que parar com esse negócio, amém? Hoje não é culto da família, não, mas vamos falar. Glória a Deus. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque anos e anos eu atazanei a vida do meu esposo. É porque Deus tem um plano em nossas vidas. E eu sei como a coisa funciona. O diabo quer que você diga. Estava onde? Demorou. Ah, você está se arrumando para quê? Então o diabo quer que você fale. Não fala. Todas as vezes que Deus falou comigo, e que eu teimei, falei com ele, eu paguei um alto preço. Fala, irmãos. Fala. Todas as vezes que eu quis falar alguma coisa e que Deus falou assim, não abra a boca. O diabo estava prontinho, botando aquilo na minha mente para eu falar. Então eu dei a munição para o diabo e nele. E Deus falava, não fala. Aí que a pessoa não controla e vai. Não dá para ficar com a boca fechada. Então, sofrimento. Aí você vai e fala na hora que o Espírito Santo disser, olha, agora você pode falar. Deus está falando, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, voltando para o texto, nós vemos aqui que Josafá, ele tinha 3 opções, e essas opções nós temos. As más notícias chegam. Diz, queridos, que foram 3 se juntaram contra Josafá, contra o povo de Deus. E a notícia chegou para ele, disse, olha, está vindo lá Amon, alguns dos meunitas, eles vieram, Moabe, e vieram a peleja contra você. Em grande multidão, diga grande multidão. Sabe quando o problema vem e vem um monte de coisa junto? Assim, meu Deus, não falta mais nada para acontecer, porque não bastasse isso, ainda aconteceu isso. Então a Bíblia diz que veio grande multidão. E Josafá, ele tinha 3 opções. A primeira, desistir, e como líder, ele deixava de assumir a sua responsabilidade. Ou ele poderia esquivar-se, dar desculpa e retroceder e não se envolver. Sabe aquele pai de família que a mulher chega e fala, olha, tem esse problema. Ele diz assim, não quero saber. Que se esquiva e não assume a responsabilidade. Porque tudo que diz respeito na sua casa, na sua família, você tem responsabilidade. Ele poderia ter feito isso. Ou posicionar-se. Ele assumia a responsabilidade, porque ele era o líder, e ele viu que tinha um problema. Olha aí, Josafá.
Você é o rei aqui e está vindo uma grande multidão, 3 nações se reuniram para se levantar contra você. Para destruir, vem todo mundo armado, todo mundo preparado para a guerra. Ele poderia fazer uma dessas 3 coisas que eu mencionei aqui. Dar desculpa ou desistir e falar, não, você é rei não, esse negócio está muito difícil para mim, deixa o povo, eu vou bater em retirada e deixa o povo aí. Desculpa, ou então se posicionar. Mas ele se posicionou, aleluia. Espera de nós, queridos, quando a multidão de problemas vem, financeiro, sentimental, conjugal, problemas diversos, com o vizinho, no trabalho, eu não sei qual a multidão que tem se levantado contra a sua vida. Ela que quer me destruir todos os dias. Mas cada um tem um dia em que alguém traz uma notícia. Mas a palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor, ele não teme as más notícias. Então, ele se posicionou. E quando ele se posicionou, ele fez o que era correto diante de Deus. Só num ponto que eu disse aqui, que foi o ponto da aliança, mas nas outras coisas ele estava acertando. E eu aprendo uma lição aqui, irmãos. Muitas vezes a pessoa pensa assim, fulano está passando por isso porque está em pecado, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele já tinha sido disciplinado na aliança errada que ele fez, mas o resto ele estava fazendo tudo certo, e veio uma luta na vida dele. E nós ficamos muitas vezes procurando o erro. Meu Deus, aonde está o erro? Por que isso aqui não está dando certo? Por que está essa guerra? Por que isso? Ele estava fazendo certo. E a luta veio. E então, Josafá, ele empreendeu diante daquela grave, daquela grave crise nacional, alguns passos que vão nos ensinar, queridos, a tomarmos decisões corretas nas horas de emergência, na hora de um socorro imediato de Deus. Amém? Ou se lembrar, porque muitas pessoas já sabem disso aqui. Em primeiro lugar, Josafá lutou contra o medo. A Bíblia diz aqui, queridos, versículo 3, então Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Ele teve medo. E Josafá, então, começou a lutar contra o medo. De nós, situações, e temos medo. Medo do amanhã, medo de não conseguir um emprego, medo de não vencer na vida espiritual, medo de não dar conta de sustentar a família. Então, são medos que vêm, mas que vêm por circunstância que nós vemos, mas o medo, ele não é real, não é algo concreto, que você diz assim, está aqui o medo. Sentimento, diante de uma situação. E nós pensamos de forma negativa e nos fechamos, e se nós não lutarmos contra o medo, nós nos tornamos escravos do medo. Medo do escuro, medo de morrer, medo de não subir no arrebatamento. Muita gente tem. Medo de morrer não, amém, irmãos? Ninguém tem. Ninguém tem, você sabe quem você é, para onde você vai, quem mora dentro de você, o que você tem feito em Cristo. E se você pensar, se eu e você pensarmos assim, não, eu fiz isso, eu estou nessa condição, hoje é o dia de acertar com o Senhor, porque Ele é um Pai bom e o desejo dEle é nos ver cada vez melhores nele, amém? Então, lutar contra o medo. Diga para quem está do seu lado aí, você tem que enfrentar o medo. Aleluia. Então, irmãos, segundo passo que Josafá tomou aqui, enfrentar essa crise, um homem espiritual,
ele buscou a solução espiritual. O homem espiritual, ele busca a solução a nível espiritual. Eu vou resolver com o meu braço. Meu jeito. Se não for do meu jeito, eu vou fazer porque Deus está demorando muito. Não. Dessa forma é para aquele que não tem o Espírito Santo. Para aquele que ainda não é guiado, controlado, conduzido pelo Espírito Santo. Para aquele que ainda não é espiritual. Nós que somos espirituais, nós vamos buscar soluções espirituais. Amém? Diz que ele fez 3:6 diz assim: Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Está aqui. Buscou uma solução espiritual. Amados, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para resolver as nossas questões, sejam elas quais forem. Sei qual é a multidão, repito, que se levanta em nossas vidas, em sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma solução, Ele tem uma forma. E se nós tomarmos decisões corretas na hora da emergência, na hora da tribulação, Ele nos dará o caminho. Aleluia! Glória a Deus! Então, ele apregoou um jejum e a Bíblia diz que ele cercou-se de força. Irmãos, que Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito em todas as coisas. Nós somos uma família. Nós somos um povo de Deus. Não podemos andar sozinhos. Hoje o diabo ele tem disseminado aí uma ideia de que a pessoa para servir a Deus ela não precisa de igreja. Existe um número maior dos desigrejados do que aquele que está dentro das igrejas. Não é bíblico. A Bíblia fala que nós devemos congregar como é o costume dos santos. Em unidade, quando nós lemos as cartas, você pega as cartas e lê e veja e marque quantas vezes existe a expressão uns aos outros. Somos um povo, precisamos uns dos outros. E a Bíblia diz que ele se cercou de força. Ele não agiu sozinho. Ele congregou o povo. Ele informou sobre o assunto. Por quê? Era de interesse de todo o povo, de toda a igreja, toda a nação. Então ele tinha que compartilhar, ele não tinha que assumir aquilo sozinho, ele tinha que compartilhar com o povo. Ele congregou o povo, ele chamou e deu a notícia e proclamou um jejum. E a Bíblia, irmãos, diz que todo Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Aleluia. É por isso que eu fiz questão de agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que nas 24 horas de oração, para aqueles que estão orando às sextas-feiras, por aqueles que estão orando na reunião de homens, para aqueles que estão orando na consagração, por você que não pode vir em nenhuma dessas orações, mas que ora na sua casa, pela igreja, pelas famílias, porque nós precisamos uns dos outros. E nós compartilhamos as coisas com a igreja, as necessidades com a igreja, os problemas com a igreja. Então, aqui diz, no versículo 13, diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Tremendo, irmãos, porque é uma forma de nós ensinarmos as crianças a lutarem as nossas guerras.
junto com as crianças, compartilharmos, olha, vamos orar por essa situação, não colocando peso. Porque existem pessoas que falam assim, ora aí, porque não tem nada. Se não tiver um milagre, não sei o quê. Colocando peso nas costas de uma criança, de um adolescente que não tem condições de levantar aquilo, de levar aquilo, e a pessoa fica em flagelo, em desespero. Não. Vamos orar, porque Deus tem uma provisão para as nossas vidas. Porque socorro está chegando para nós. Vamos orar, porque nós veremos um milagre, daremos testemunhos de milagre. Aleluia. Essa é a sabedoria, irmãos, que vem de Deus. Quer que eu troque? Não, está na bênção, glória a Deus. Então vamos lá. Mas, irmãos, o povo reagiu. E nós vemos aqui a força da unidade. Isso acontece na família. Se a família está dividida, está tudo destruído. Se está dividido, está destruído. Na sociedade, se a nação está dividida, está destruída. Numa empresa, se é dividida, está destruída. Porque a unidade tem força. A Bíblia diz que 1 põe 1000 para correr e 2 põe 10.000. O Senhor diz que tudo que vocês, unidos na terra, ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Força da unidade. Aleluia. Jesus, ele orou por essa unidade. Ele disse, Pai, eu peço para que eles sejam um. Assim como eu e tu somos um. Para que o mundo creia que tu me enviastes. É a nossa unidade, é a nossa força, é a nossa união, é a nossa comunhão, queridos, que nos faz vencedores. Vamos orar, vamos orar. Vamos buscar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Todos juntos. E vamos nos alegrar com a vitória uns dos outros. Aleluia. Quarto lugar, nós já estamos partindo para o final. Ele reconheceu que Deus estava no comando de todas as coisas. Tem multidão se levantando? Deus está no comando. Não está nas mãos de Satanás. Quem dá a última palavra não é o diabo. O comando está nas mãos daquele que venceu a morte, daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono reina e tem a última palavra. Aleluia. Versículo 6, ele disse, ele se colocou de pé e foi orar. Disse, Senhor Deus de nossos pais. A palavra aqui é Yahvé Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Se dirigiu assim ao Senhor. Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reis dos povos? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Aleluia, irmãos, eu estou com vontade de correr e de gritar. Porque Deus é Deus. Domina sobre os reis da terra. Ele domina sobre os reis, sobre os falsos deuses, sobre tudo que se levanta. Ele é Deus, ele tem o domínio, ele é soberano, ele governa, ele manda, ele tem autoridade. E na mão do Senhor está a força e o poder. Qual é a multidão que se levantou contra a tua vida? Na mão do Senhor está a força e o poder. Ele reconheceu isso e nós precisamos reconhecer isso. Na mão de Deus está a força e o poder. Ele domina sobre todas as coisas e não há quem possa te resistir. Aleluia! Aleluia! Quem é aquele incircunciso que está te perseguindo? Como Golias perseguiu Davi? Quem é? Quem é ele? Que chama você de crentinho, que chama você de Bíblia.
que diz que você não está aproveitando a vida porque você não sai com ele para um motel? Hã? Deus está a força e o poder para dar vida e para tirar vida e para converter os teus inimigos. Aleluia! Glória! Aleluias! Deus está no controle. E quando nós guerreamos no Espírito, por nossa casa, por nossa família, pela igreja, por nossas vidas, a palavra final é do Senhor. Toma posse disso, meu irmão, para a tua vida. Toma posse dessa verdade para a tua vida. Diga para a multidão: Deus reina sobre todas as coisas. Nas mãos do Senhor está a força e o poder. E não há quem possa resistir o poder de Deus. Aleluia. Quando nós guerreamos em espírito e nós usamos a palavra, eu não tenho tempo para ler todo o texto aqui, mas você vai ver que Josafá, ele falou das promessas de Deus e do que Deus tinha feito. Ele sabia, como está escrito em Números, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, quando nós guerreamos confiados na palavra de Deus, a vitória é certa. Eu não creio em um Deus que prepara derrota para o seu povo. É para 100% de vitória para o seu povo. Ah, pastora, mas e as lutas? Nem sempre a gente ganha. Esse evangelho do triunfalismo, irmãos, não existe. É claro que nós passamos lutas, é claro que nós passamos dificuldades, e nem sempre nós estamos na vitória. Por quê? Porque nós muitas vezes não lutamos com as armas espirituais, mas o final da história, Deus já sabe, Ele já conhece, por isso Ele tem nos ensinado. Nos ensinando, dê passos espirituais. Olha o que Josafá diz: eis que nos dão o pago aqueles que estavam se levantando contra. Irmãos, isso sempre existiu. Não se preocupe não, o problema não está com você. Se você ajudou alguém, essa pessoa se levantou contra a sua vida, isso sempre aconteceu. Fica tranquilo, abençoa, perdoa, segue o seu caminho, porque existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Então, o último passo nessa noite, existem outras lições sobrenaturais aqui, mas eu não quero cansar os irmãos e nós vamos essas, porque elas são bênçãos para as nossas vidas. Ele reconheceu a sua fragilidade, a sua incapacidade. Irmãos, isso aqui é uma chave poderosa para quem quer andar em vitória. Para quem quer andar em vitória, é necessário usar essa chave. O reconhecimento da incapacidade de fazer alguma coisa, se não vier do céu. Se a resposta não vier de Deus, se a forma de agir não vier do Senhor, se a sabedoria, a estratégia não vier de Deus. Irmãos, olha o que ele disse aqui no versículo 12. Ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ele está falando do povo que veio, que se levantou contra. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Tem lutas que nós não temos condições de nada. Tem vontade de entrar no quarto, fechar a porta e tudo acabar. Dormir e não acordar. Dessa forma, como ele se sentiu, quando ele viu que o que estava vindo contra ele estava fora da capacidade dele para resolver. Senhor, em mim, em nós, não há força alguma.
Você já acordou assim algum dia ou já foi deitar assim, sem nenhuma força para lutar? Você não viu solução em nada. Milagre. Forma, queridos, que Josafá se encontrava. Disse assim: não sabemos nós o que fazer. Senhor, não tem força em nós. E nós não sabemos o que fazer. Mas ele diz algo tremendo, que é uma chave gloriosa para as nossas vidas. Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Eu não sei o que fazer, Deus. Onde ir, eu não sei o que falar. Eu não sei como me mover, eu não tenho uma palavra para essa multidão, eu não tenho uma solução para esse problema, eu não tenho uma direção clara e objetiva, mas algo eu sei, que os meus olhos estão postos em Ti. Onde nós temos colocado os olhos? Eva olhou para a fruta proibida e caiu. De Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Pedro olhou para a força das águas e afundou. Mas aqui Josafá diz: os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Esse texto, Crônicas 20, depois você lê em casa o Salmo 83, que está completamente relacionado, é uma oração a esse acontecido. E no Salmo 123, no versículo 2, diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos até que se compadeça. Está dizendo, o servo, ele olha para a mão do Senhor. Por quê? Porque aquele Senhor dele, ele vai dar uma direção, ele vai dar uma ordem, ele vai entregar alguma coisa. Quando nós olhamos para Deus, nós estamos dizendo que temos esperança no que Ele pode fazer. É isso que o salmista está dizendo aqui. O servo, ele olha para o seu senhor, e a serva olha para a sua senhora, porque deles vem a instrução, deles vem a sabedoria, deles vem a provisão. Olhamos para o Senhor, porque dele vem o nosso socorro. Josafá estava dizendo: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. E depois desta oração, depois desta decisão, passos que Josafá tomou. A palavra de Deus diz que quando ele acaba de orar, no meio daquele povo, se levanta o profeta e diz para ele as seguintes palavras. 15, o Senhor diz assim: e esta palavra eu quero que você pegue para a sua vida como resposta nessa noite. Você que entrou aqui, que tem uma causa que pode estar te deixando como numa situação como Josafá. A resposta como vinda do trono de Deus para a sua vida. O Senhor diz: mas nem vos assustem por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus está dizendo: essa luta não é sua, essa luta é do Senhor, essa peleja é de Deus. Ele
vai mover. Você está dizendo que não pode? Deus pode. Você está olhando para Deus, então fica parado, confie, tem esperança nele, gera expectativa no que ele pode fazer, porque assim como a mão de Deus era com Josafá, a mão de Deus é conosco, aleluia. Você não tem que pelejar, tome posição. Tome posição. Posicionada em Deus, eu estou posicionada em Deus, eu estou posicionada na palavra, eu estou posicionada numa vida espiritual. Então, Deus luta as minhas guerras. Aleluia. A palavra diz no final do versículo 17, porque o Senhor é convosco. Deus deu a estratégia, irmãos. Está aqui a resposta. O Senhor disse, olha, nessa peleja você não tem que pelejar. Fica parado e veja o livramento que eu vou dar. Vocês vão sair ao encontro deles e vocês vão me adorar. Aleluia. Enquanto vocês estiverem adorando, eu pelejarei por vocês. Eles não tinham condições porque era uma multidão. Senhor, confusão no arraial do inimigo. Aleluia. A Bíblia diz que eles ficaram num lugar alto. A nossa posição, irmãos, é estarmos celestiais, em lugares altos. Olhando de cima para baixo. Vendo que o problema, ele é pequeno para Deus. Aleluia. Você pode ler aqui que você vai encontrar. Eles ficaram num lugar alto. Diz que aqueles homens começaram a destruir os moradores de Seir e depois eles destruíram uns aos outros. Houve um espírito de confusão e Deus deu a vitória para Josafá. Como? Curvando. Como? Reconhecendo a incapacidade. Entendo que sem a força do Senhor, teriam condições de vencer. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia, vamos nos colocar de pé. E nós vamos orar agora. Aleluia. Aleluia. 3 alternativas Josafá teve. Dar desculpas, desistir ou enfrentar. Ouvimos aqui do Senhor que quando nós nos posicionamos, enfrentamos usando as armas espirituais corretas, Ele entra. Nós não precisamos fazer nada senão adorar. Nós não precisamos fazer nada senão confiar na bondade e na misericórdia do Senhor. Uma decisão sábia para um socorro imediato. Hoje, o Senhor está nos chamando para nos levantarmos, orarmos, jejuarmos, olharmos para Ele. Aleluia.